If you have any other questions, and I'm still around next week, you can ask them. So we're talking about the path of unification. And now we're particularly talking about the second stage of discrimination. And this is referred to as Semo. And Semo in Tibetan, it means peak or crest, like the crest of a wave, Carla, when the wave comes to the point, there's a crest, or the peak of a mountain, yeah. So as in the tip of a tree or a plant. So in this case, it has a sense of once in a lifetime. So it's like the tip of a tree, because you're beginning to touch a sensitive point in our development. So it's a once in a lifetime, because it cannot be achieved unless you are able to relate with that particular insight as potentially explosive, and you are willing to live with that. So it is potentially explosive, because there is the possibility for the first time of becoming superhuman. I talked about this idea last week, the possibility of becoming superhuman. Now we are subhuman. We haven't even realized our potential as human beings. And when we do realize this potential, then we become superhuman. So you feel like you've swallowed an atom bomb, and at any minute it's going to burst. So with Semo, there is a sense of penetratingness. You're penetrating as well as heat. Remember, the first characteristic I talked about was heat. So you feel a sharpness inside of you, as if you had swallowed a razor blade and just about to cut you from the inside out. There's a sense of a magnificent and somewhat terrifying sharpness taking place within our own being. An enormous conviction is taking place. And this is the second aspect of this path of unification. Então, vamos prosseguir nos ensinamentos da abordagem Theravada do budismo. E se vocês tiverem alguma pergunta e eu estiver por aí na próxima semana, eu continuo as respostas. Então, estamos tratando do caminho da unificação e do segundo estágio da discriminação, que é o termo tibetano de Samo, que significa a crista, como a crista da onda, como o cume da montanha, como o topo de uma árvore. E é algo que acontece uma vez na vida. Você começa a tocar um ponto sensível no nosso desenvolvimento, que não pode ser alcançado a não ser que você se relacione com um potencial explosivo e que você saiba conviver com esse potencial exclusivo. Porque nesse potencial exclusivo há a possibilidade de nós nos tornarmos super-heróis, super-humanos.
E agora nós somos sub-humanos. Nós nos tornamos super-humanos com Samo, com esse potencial explosivo, que é traduzido também como penetração com calor. E há esse calor que é como se fosse uma lâmina afiada, que nos corta por dentro. E nós sentimos essa magnificência dessa lâmina afiada, que vem junto com uma convicção enorme. That's it, Annie. The third aspect of unification is what we call patience, and in Tibetan, patience is Zopa. So having developed this sense of conviction and having gone through the heat and the peak, in Tibetan, the heat is called Tru, and the peak is called Semo. And the third type of discrimination is Zopa, or patience. So we develop patience, for nothing has been censored in the teachings. This type of patience is an entirely different kind of patience than we usually know. It is not just forbearance of pain. It is that you are willing to wait to receive the teachings. The teachings are part of your system, and we are not impatiently looking forward to the next excitement. The result of such patience is that you develop enormous mental power to memorize the words that you've heard from your teacher and read in the teachings. So part of the ego-less approach towards sentient beings is that it brings unforgetfulness. You don't forget. The mental hang-up of forgetfulness occurs because you would like to preserve things for yourself. You would like to treat yourself well and never let anybody else see what you have. So such selfishness brings forgetfulness. When there is no selfishness, that brings a tremendously sharp memory and powerful recollection. And that is the element of patience. All right. Então, o terceiro aspecto da unificação é paciência, cujo termo em tibetano é Zopa. Então, depois de ter passado pela convicção, pelo calor e pelo topo, o terceiro aspecto da unificação é o que nós chamamos de paciência. E quando se fala de paciência, nós estamos tratando aqui não é sobre paciência para suplantar uma dor, não é sobre isso. É sobre paciência para ter o desejo mais profundo de receber os ensinamentos. E esses ensinamentos vão fazer parte da sua própria formação e do seu caminho espiritual.
E quando se fala paciência, é o oposto de euforia. Você não está eufórico, você não está desequilibrado, ansioso para receber o ensinamento. Você pacientemente espera esses ensinamentos, você ouve esses ensinamentos, você os leva à memória e os torna inesquecíveis. Então, você não fica nessa euforia de querer receber um ensinamento e logo em seguida ir para outro ensinamento e logo em seguida ir para outro ensinamento. Você não faz isso. Você tem esse atributo da paciência, você ouve os ensinamentos e você é capaz de não mais esquecê-los. Porque o esquecimento vem porque nós queremos tomar o ensinamento só para nós. E o egoísmo se consome em esquecimento, quando nós não queremos compartilhar isso. Quando nós passamos a querer, a ter essa paciência para receber os ensinamentos e temos esse atributo de almejar compartilhar esses ensinamentos sem esquecê-los, então aí sim vão ser formadas as reminiscências, vão ser formadas esse fortalecimento da memória que faz com que nós não esquecemos esses ensinamentos. That's it. Now, the fourth type of discrimination is what is called higher dharma. In Sanskrit, it's called sadharma. Sa is higher. So having developed conviction and a powerful means of powerful mental recollection, then we begin to have the idea that we are the holder of the Dharma. Although we may not have become a teacher, we have a sense that we are becoming part of the lineage. We hold. We've integrated the Dharma into our life. We hold that Dharma. There's a hint of that, a sense of identifying with the higher Dharma. Because it's not like me and the Dharma. We embody the Dharma. Our life embodies the Dharma. We become an example of the Dharma. The four stages of discrimination. The first is heat, the second is peak, the third is patience, and the fourth is higher Dharma, are the last development in the path of unification. And the path of unification is the second path. The combination of heat and peak leads into a further process, a development of energies of perception, known in Tibetan as Wong Po Na. Wong Po means sense organs, and Na means 5. So Wong Po Na means the 5 sense organs. These 5 are meditative equivalent of the sense organs. These psychological sense organs are developed through the practice of shamatha and vipassana, and the realization of these 3 marks of existence. So then, having developed such senses, then we have reached the level of direct
application. You know how to bring together the teachings, the teacher, the student, and the practitioner's means and methods into one unity. This is so important, how to bring this together. This is why it's called the path of unification. How to bring together the teachings, the teacher, the student, and the practitioner's means and methods into one unity. So without these 5 organs, we will have no way to bring those together as personal experience. We will still view the teachings as some kind of foreign element, something that we cannot actually relate with. So the reason we may find it very difficult to practice and put into effect whatever we have learned and studied is not because we are stupid and unable to comprehend. It's not that we are lazy or slow or pleasure orientated. None of these reasons apply. The only reason we are not able to relate with the teachings is that we are unable to identify with them as our personal experience. It's so important, you know. We don't relate to the teachings as our personal experience. You look at the way that you relate to the teachings today. Do you really relate to the teachings as the workings of your own mind, moment by moment? Ask yourself. The reason we may find it very difficult to practice and to put into effect whatever we've learned and studied as I said, it's because we are unable to identify with the teachings as our personal experience. If we are able to identify with the teachings as personal experience, our intellect naturally flows out, and our meditation experience and awareness also flow out as well. So then there's energy and joy in practicing, because there is devotion to the path, which has become an integral part of our existence, this devotion to the path. In order to create an effective marriage, a couple has to develop love for one another. So similarly, we need to personalize the teachings in order to unite with them and bring them into our system, into our whole being. So the teachings are based on personal experience, personally applied to individuals, rather than a theoretical speculation or metaphysics. So when you identify with the teachings as personal experience, there is well-being and ultimate security. The teachings are alive,
and they apply to our day-to-day living. It's important to feel that sense of joy. You can really relate to the teachings because they are your personal experience, not because you've heard it somewhere or read it in a book. This is about your life. We're talking about your way of seeing life, your way of experiencing life. Nothing else, your personal experience, your happiness, your unhappiness, your pain, your pleasure, all your ups and downs. Okay, fine. O quarto tipo de discriminação é o Dharma mais elevado. É chamado de Sa-Dhamma. Sa significa o mais alto, o mais elevado. É a mais poderosa lembrança, né? A mais elevada memória e reminiscência. Porque é através desse quarto tipo de discriminação que nós nos tornamos parte da linhagem. Nós somos capazes de abraçar o Dharma, de segurar o Dharma, e nós somos capazes de integrá-los completamente em nossa vida. De maneira que há esse tipo de calor que faz com que nós nos identifiquemos com o Dharma. E a nossa vida se torna o Dharma. Nós nos tornamos exemplos vívidos do Dharma. Então, primeiro é o elemento do calor, o calor e esse cume, esse topo. E segundo é o Dharma mais elevado. E o caminho da unificação, nesse ponto, é o segundo caminho. E essa combinação de calor e cume, de calor e topo, nos leva a um processo mais profundo, que é um processo de percepção chamado Lumpo Na. Lumpo significa os órgãos dos sentidos, e Na significa 5. Então, Lumpo Na significa os 5 órgãos dos sentidos. E esses 5 são equivalentes meditativos. E eles carregam em si as marcas de Shamatha e Vipassana. E quando há o desenvolvimento dos sentidos, né, e esse treinamento dos sentidos, nós sabemos como trazer juntos, como unificar os ensinamentos, o professor desses ensinamentos, os alunos e todos os meios e métodos das práticas. Então, tudo isso se unifica, tanto os ensinamentos, como o professor, como os estudantes, e os métodos e meios da prática se tornam uma unidade. Sem que nós possamos reunir esses 5 órgãos dos sentidos, sem essa percepção de Lumpo Na, nós vamos ver os ensinamentos como um elemento externo, como algo apartado da nossa própria vida, como algo que nós não podemos integrar na nossa vida. Então, por isso é muito importante que nós tenhamos essa percepção dos 5 órgãos dos sentidos. E quando nós fazemos isso, nós podemos cultivar essa unidade de ensinamentos, professor, alunos e métodos e meios de prática.
E quando nós não conseguimos integrar os ensinamentos na nossa própria vida, isso não significa que nós somos estúpidos e tolos e que nós não somos capazes de entender. Porque, na verdade, o único modo que nós temos de não nos identificar com as aparências que surjam deriva de como nós integramos os ensinamentos na nossa própria experiência pessoal. Então, nós nos relacionamos com os ensinamentos como nossas experiências pessoais. E se, porventura, hoje nós não nos relacionamos com os ensinamentos como as nossas próprias experiências pessoais, isso indica que nós não estamos trabalhando com a nossa mente no nosso dia a dia. Porque se você realmente se relaciona com os ensinamentos, com as suas experiências pessoais na sua vida diária, você vai integrar esses ensinamentos ao seu caminho espiritual, trabalhando com a sua mente de instante a instante nas suas atividades diárias. Você não segrega isso. E o modo como os ensinamentos afetam o nosso estudo, essa afetação, ela pode advir quando nós não somos hábeis para identificar que os ensinamentos correspondem e devem ser integrados às nossas experiências pessoais diárias. E além dessa integração de ensinamentos com nossas experiências pessoais diárias, nós desenvolvemos também uma alegria para a prática, porque existe uma devoção para a prática. Há um inteiro caminho na nossa existência. E, similarmente, você pode personalizar os ensinamentos para trazê-los para o nosso sistema, para trazê-lo para todo o nosso ser. E isso só acontece quando nós conseguimos aplicar os ensinamentos de maneira pessoal, sem nenhum tipo de teoria especulativa ou metafísica. E quando nós trazemos os ensinamentos como experiência pessoal e temos essa alegria e devoção para a prática, surgem um bem-estar e uma segurança absoluta, porque os ensinamentos estão vivos, aplicados na nossa vida diária. Então, podemos ter esse senso de alegria. Você pode se relacionar com os ensinamentos não porque você ouviu isso, ou porque você leu isso em um livro, ou porque você ouviu em algum lugar. É porque o seu modo de ver a vida, o seu modo de experienciar a vida, sua experiência pessoal, a sua felicidade, sua dor, seu prazer, todos os altos e baixos estão integrados com os ensinamentos. E você consegue unir os ensinamentos às suas experiências pessoais diárias. That's it, Annie. So we're talking about the 5 perceptions here. So the first perception is faith. Faith in our discovery. The second perception is exertion. It is diligence, perseverance, working hard in our own journey, in our own path. The good news, there is an alternative to samsaric existence, and this brings both a discipline and delight when we understand this. There is an alternative to samsaric existence, which generates more confusion and more suffering in our lives. So then we're not tired of what we're trying to do, but we are highly energized
because of this alternative. So it takes energy to renounce the samsaric world. So diligence is absolutely necessary. It's not easy to renounce our habitual habits and tendencies because they become so natural. And now to let go of this energy that motivates us to see things in a certain way, which generates confusion and suffering, it's not that easy. The third perception is recollection, to recall. Recollection or awareness, the practice of meditation and other techniques are kept very vigorous by the combination of awareness and diligence. So we're relating with the teachings, with Vipassana as the basis of both meditation, inaction, and sitting meditation. So it's not enough just the sitting meditation. We have to integrate the experience that that arises from meditation into our daily life. That insight that arises during our sitting practice, we then have to apply it in our daily life. We are relating with the teachings, with the Vipassana aspect, which is the insight, both in our daily life activities as well as our sitting meditation. So this recollection brings an experience of egolessness. Our only interest is awakening our mind of enlightenment or bodhicitta. We have no personal interest in anything else. And that's so hard for us, isn't it? Because we have so much interest in everything else and very little interest in awakening to enlightenment. Be honest with ourselves, and you will see that most of us, if we weigh up our interest in daily life activities and weigh up our interest in awakening, we will see which one has more weight, which aspect of our life has more weight. Our daily life activities, our enjoyments and our pleasure, or actually recognizing the nature of our own mind. So we're only interested is in awakening our mind of enlightenment or bodhicitta. We have no personal interest in anything else. Oh, I don't know about that. The fourth perception is one-pointedness. And in Tibetan, we call this Tingnyezin. It's almost at the level of obsession. Even ordinary thoughts, such as fantasies of aggression or fantasies of sex, it becomes part of the inspiration of the path. Ordinary thoughts become workable as part of the complete
conviction of absorption. And since we have personal understanding and relationship with practice, then there's a feeling of well-being. And that plays an extremely important part, for without that, the simplicity of shamatha and the clarity of vipassana, the very idea of meditation, it becomes pure myth, just a story we tell ourselves. Because we don't know how to relate to the teachings and integrate the wisdom of these teachings into our daily life. So for us, it's just a myth, just a story that we've heard our teacher talk about, a story that we've read, but vibrant, living principle in our daily life, I don't know. The fifth perception is intellect, knowledge, or prajna. In Tibetan, it's called sherab. So prajna is the complete experience of vipassana. That is the most profound aspect of insight. So then you begin to discover all kinds of subtleties in the world. Subtleties of color, subtleties of shape. And implications of this exchange of energy. So what happens, whatever happens in our life becomes extremely sharp and fantastically revealing by its own condition, rather than according to our preconceived ideas or ego's version of things. So at this level, prajna is an intellectual understanding and appreciation of the subtleties of the Dharma. We're not bound by emotions or intuition alone, but we have intellectual understanding of the whole path. That's the fifth perception. Okay, Carla. Então, aqui estamos tratando das 5 percepções. Fé em nossa descoberta é a primeira percepção. Então, nós temos essa fé na nossa de descoberta, essa convicção inquebrantável. A segunda percepção é a exortação, ou diligência, perseverança, trabalho duro na nossa própria jornada, nosso próprio caminho na nossa existência sansárica. Nessa diligência, nessa perseverança, nós compreendemos que é alternativa para a existência sansárica. E nós não nos cansamos de trilhar o nosso caminho espiritual, porque nós sempre estamos energizados para que nós possamos renunciar um mundo sansárico. E para que nós possamos renunciar o mundo sansárico, renunciar a todos os nossos hábitos e tendências neuróticas sansáricas, nós precisamos dessa diligência. É uma energia que nos move para que nós possamos deixar de ver de modo confuso. E esse modo confuso só gera mais e mais sofrimento em nossas vidas. Então, essa segunda percepção é essa perseverança,
que é absolutamente necessária para que nós possamos renunciar ao mundo sansárico. A terceira percepção é a memória, a lembrança, as reminiscências, ou estado desperto, advinda pela prática de meditação e de outras técnicas. E nessa terceira percepção, diz respeito ao nosso relacionamento com a meditação Vipassana em ação e a meditação sentada. Nessa terceira percepção, que é a memória, nós temos que integrar todos os insights da meditação que nós cultivamos sentadas para a nossa vida diária. Nós levamos a prática que nós fizemos, a prática de meditação sentados, né, para a nossa vida diária. E desse modo nós estamos nos relacionando com os ensinamentos, com o aspecto de Vipassana e aplicando na nossa vida diária como meditação. E essa memória que permite com que nós possamos ter clareza da ausência da existência do ego. E o nosso objetivo é acordar a nossa mente para a iluminação e para a bodhicitta. Nós temos tanto interesse em nos iluminar, como temos interesse que todos os demais se despertem também. Então, sejam honestos e vamos ver como é que está o nosso interesse atualmente. Nós estamos mais interessados nas nossas atividades diárias ou na nossa iluminação? Veja que aspecto tem mais peso. A nossa diversão e prazer é o que tem mais peso, ou reconhecer a nossa própria natureza de sabedoria, a natureza da nossa própria mente? Nós temos mais interesse em nos entreter, ou temos mais interesse em despertar a nossa mente iluminada em bodhicitta? A quarta percepção é a obcecação. É nós estarmos, né, obcecados em um único ponto, né, com esse objetivo claro de que tudo com que nós podemos lidar vai nos tornar inspiração para o caminho espiritual. É a completa convicção para a absorção. Então, mesmo fantasias sexuais, por exemplo, nós podemos trabalhar com essas fantasias e elas se tornarem inspiração para o nosso caminho espiritual. Nós absorvemos isso para a nossa prática. E é esse relacionamento com a prática que nos proporciona esse bem-estar. Só que sem a simplicidade de Shamatha e a clareza de Vipassana, a ideia de meditação acaba se tornando um puro mito, acaba se tornando histórias que nós acabamos contando para nós mesmos. E nós precisamos aprender a integrar a sabedoria com a nossa vida. E por isso nós temos que ter essa obcecação, esse único ponto como meta. A quinta percepção é a sabedoria, também é traduzida como prajna ou sharab, que se perfaz com a completa experiência de Vipassana. E todas as sutilezas do mundo, de formas e todos os outros detalhes, todas as implicações dessas mudanças de energia, o que ocorre na nossa vida vai se tornar revelador para o nosso caminho espiritual, quando nós fazemos essa completa experiência de Vipassana e alcançamos essa sabedoria, esse conhecimento. E esse conhecimento não é uma versão do ego sobre as coisas.
é um entendimento intelectual e uma apreciação profunda das sutilezas do Dharma. E nessa quinta percepção, né, que é sabedoria, que é prajna e sharav, nós temos esse entendimento com a completa experiência dos insights de Vipassana. That's it, Annie. Okay. Just let me finish off today. Along with the 5 perceptions, then we generate 5 powers or strengths. And these develop at this point. So then the 5 powers are as follows: faith that never needs to be sought. So it's just a natural faith. It's always there. It's a faith that comes from confidence, not from expectation that the object will give you something. So then you have faith in it. No. Faith because you have confidence in the path. Exertion that never needs to be sought. The energy is always there. Recollection never needs to be sought, never needs to be looked for. One-pointedness never needs to be sought. It's there. You've developed it already through shamatha. And intellect never needs to be sought. So then with the 5 powers, you have complete command of your path. So first you develop the 5 perceptions or abilities. Then as a further development, you become confident about those abilities. So the path of unification is a complete preparation for the Mahayana. But it's not the Mahayana as such. On the path of unification, we have sensed the possibility of treading on the path of the Bodhisattva and becoming a Mahayanist who is fully dedicated to working with sentient beings. So then a tremendous sense of conviction arises. We are excited by the possibility that we might enter into the Mahayana at some point. And we'll finish there today. So if I'm around next week, that's what we're doing, unraveling the myth of ego. We've chosen the path of the Buddhist journey is a non-theistic path. That's essential point of Buddhism. It's a non-theistic journey. So what does that mean? A non-theistic journey. You don't believe in anything outside of one's own mind. There is no object of belief. If there's an object, then of course there will be a subject to perceive it. But when there's no object of belief, then
What is this journey that we're committing to? Okay, thank you, Carla. Então, né, ao longo dessas 5 percepções, há a geração de 5 poderes. Esses poderes são fé, uma fé inquebrantável, que não precisa de prova, sempre está lá, que vem da confiança de que de fato está lá, e não de uma expectativa que um objeto, que algo virá. O segundo poder, né, diz respeito à exortação, né, ou essa diligência, essa perseverança, essa energia que sempre está lá. O terceiro poder é o poder de rememoração, o poder de lembrar, né, as reminiscências, a memória. O quarto poder, né, é essa unidirecionalidade, essa obcecação de termos essa unidirecionalidade, estamos focados naquilo. E o quinto poder é a sabedoria ou o intelecto. De maneira que primeiro você vai desenvolver as 5 percepções e, naturalmente, você vai desenvolver essas habilidades. E essas 5 percepções compõem uma preparação completa para o Mahayana. É uma preparação completa para você pisar no Mahayana. E nós pisamos, e ao nós ingressarmos no Mahayana, nós vamos nos dedicar a trabalhar com os seres sencientes. E nós estaremos empolgados com a possibilidade de entrar no Mahayana em algum ponto. Tudo depende de como as condições se reúnem. Então, nós falaremos no nosso próximo encontro o que é prajna, o que é conhecimento, sabedoria. E nós vamos estudar também como nós desvelamos o mito do ego, o mito do pensamento de que nós existimos. Certamente eu existo como você existe. Mas qual é a base da sua existência? E se eu estiver por aí no próximo domingo, nós vamos estudar esse mito do ego. Só lembrando que o caminho budista não é teísta, é uma jornada não teísta. O que isso significa que nós não acreditamos em nada lá para a mente de alguém. Não há um objeto ou nós não acreditamos lá fora da mente de alguém, né? Não há um objeto ou crença. Porque se houver um objeto, certamente haverá um sujeito. E nós vamos compreender que essa jornada não teísta é a jornada com a qual nós temos compromisso. That's it, Annie. So thank you all for joining me.